podendo no monte, mas estamos podendo em Santarém. Uhul! E estamos aqui com o nosso piloto, né? Nosso programa piloto, com a participação ilustre do nosso irmão Leandro Luz. Vai ser o Leandro Luz. Pai do Senhor. E o nosso irmão Marcos Rocha. Vai ser o Marcos Rocha. Na paz de vocês? Na paz do Senhor, irmão. Depois de uma dessa. O irmão que quer o meu raciocínio. Aguarde, por favor. Enquanto isso, na sala de justiça. Supera a pessoa. E as notas e acende os botões. Tectônicas se movimentam. O quê? Dando Aula ar, de geografia. ciência. Geografia, que ciência, é. Nucleares feitas de tudo. Aula de ciência. Olha, já é pouco. Vulnerável como um peixe no sol. Vai estar mais triste. E vermelhos. Um dia, quem sabe? Quero saudar a todos com uma excelente e gloriosa paz do Senhor. Na paz do Senhor. Como vocês podem ver, estamos aqui novamente, né? No nosso Santarém Podcast. Exatamente. E na verdade hoje será um pouco diferente. Como vocês sabem, nós já tivemos o nosso podcast piloto, onde a gente teve também um participante especial, nosso irmão Marcos Rocha. O sangue de Jesus tem poder! Eu recomendo, super recomendo que vocês assistam, se vocês não tiverem assistido, né? E que vocês vão lá, compartilhem, comentem, né? Deem um like, mostrem para sua família, para o seu pai, sua mãe, sua tia, até mesmo se estiverem na Bahia. E eu recomendo fortíssimo que vocês façam isso, que vocês assistam, que vocês tirem suas dúvidas, comentem lá também o que vocês acharam, o que pode melhorar, tá certo? E nós estamos aqui no nosso segundo podcast, o podcast Santarém, né? E com um tema hoje também diferente, e também com um participante diferente também, né? Mas, só para relembrar aqui, né? Meu nome é Alisson, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor que estão nos ouvindo. Nosso irmão Leandrão, o que, né, está aqui comentarista, né? Comentarista. E também como participante especial, a nossa querida irmã Nízia, que também é regente, que também é irmã de ciclo de oração, que também é outras coisas, graças a Deus. É uma irmã abençoada, né? E ela está aqui também para a gente discutir e debater sobre o tema de hoje. Enquanto isso, na sala de justiça. Por último e não menos importante, nosso amigão aí, o irmão Marlisson, que está por trás das câmeras, do som, do efeitos especiais sonoros e Price e Tommy. E, né, não precisa apresentar. Ficando aparece. Não aparece não. A gente revela você nos futuros episódios. Muito obrigado. Oi, amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um Santarém Podcast. A gente hoje vai continuar o estudo bíblico, certo? De Gênesis do 4 ao capítulo 11, certo? Hoje a gente vai trabalhar especificamente a partir ali de Noé, da Torre de Babel, tá bom? A gente vê aí duas palavras que vêm rapidamente, rebelião, Sim. e desobediência. Primeiro porque Deus tinha dado a ordem para eles se espalharem e eles se juntaram numa cidade só para não se espalhar novamente. E a segunda foi criar um monumento, uma torre, para desafiar o próprio Deus quando eles queriam criar um nome que fosse conhecido por todos. Só que tem uma causa bem interessante aí, que em outros textos da Bíblia e na nossa vida acontece, que é a falta de dependência de Deus, ou a falta de confiança em Deus. Muitos pecados, e até o ateísmo contemporâneo, ele nasce disso. Eu não quero depender de Deus, eu não quero prestar contas a uma entidade superior. Muita gente, muitas vezes, não é o ateu intelectual, como se diz, ou o ateu científico. É alguém que não quer alguém para prestar conta. Porque se existe um Deus, esse Deus que criou o mundo, segundo a Bíblia fala, ele tem regras. E se tem regras e eu não cumpro essas regras, eu vou ser punido, ou eu tenho que prestar conta da minha vida a esse Deus. Então eu prefiro assumir que não existe Deus. Aí eu alivio minha consciência e faço o que eu quiser, né? Não estou dizendo que todo ateu é um criminoso, mas existe esse sentimento de não prestar conta à entidade superior.
E existem vários tipos de ateus. Lá na época da Torre de Babel também tinha esse sentimento de que precisamos seguir um caminho para não depender da vontade de Deus. Nossa, isso aí foi pesado. Mas não era isso. Porque antes eles erraram e Deus julgou eles e destruiu a terra. Então qual era o sentimento que deveria haver? Né? Não podemos depender da vontade de um Deus. Queremos seguir o nosso caminho do jeito que a gente quiser e não correr o risco de ser punido novamente. Então, essa afronta foi muito grande contra Deus. E você vê na Bíblia muitas ocasiões de pessoas que erraram porque não confiaram em Deus, não esperaram em Deus, como é o caso de Saul. Né? Deus deu uma ordem para Saul e ele não confiou na perfeição da ordem de Deus. Ele questionou. Não, mas o que Deus disse não é sempre. E isso leva sempre para o pecado. Não foi assim que a serpente, Satanás usando a serpente enganou Adão e Eva, enganou a Eva inicialmente? O que foi que Deus disse? Se você comer do fruto, você morrerá. Não, mas se você comer, você não vai morrer não. Não foi bem isso que ele disse. Quando Deus deu a ordem para Saul, Saul disse, olha, eu era para destruir tudo, mas eu guardei essas ovelhas aqui para fazer um holocausto. Criou até uma desculpa para a sua desobediência a Deus. Então muitas vezes nós erramos, nós falhamos, e existem pessoas que se distanciam completamente de Deus nesse sentimento de não confiar em Deus. Não confiar no que a sua lei é perfeita, ou a sua vontade é perfeita. Eu acho que isso acontece com o Jonas também, né? Sim. Ele questionou, e ele sabia desde o início que Deus iria ter misericórdia de Nínive. Então ele não queria entregar a profecia em Nínive, entregar a mensagem que Deus mandou em Nínive. Inicialmente, quando era criança, eu achava que Jonas teve medo, mas não foi medo. Ele julgou o próprio Deus. E ele achou que Deus tinha errado ali. Por isso que ele queria impedir o projeto de Deus. Já pensou Jonas dessa forma? De que ele queria impedir o projeto de Deus, porque ele sabia que Deus ia ter misericórdia de Nínive se ele se arrependesse. Mas desse ponto de vista é interessante, eu não tinha pensado nisso. E a imagem que a gente tem realmente é o que ele teve medo. Mas ele confessa, ele se senta para ver Nínive ser destruída. E quando Nínive é destruída, e ele vai reclamar, ele diz, eu sabia que o Senhor teria misericórdia, por isso que eu não trouxe a mensagem antes, é algo desse tipo que ele fala. E aí Deus vai e faz a parábola da plantinha. A plantinha sobe, faz sombra para Jonas, quero chamar Jonas, faz sombra para Jonas, aí Jonas vai ficar, o sol estava quente, agora está muito bom. Aí vem um inseto e come a plantinha, ela seca, aí Jonas fica revoltado porque aquela planta que estava fazendo sombra. Aí Deus disse, você teve pena de uma plantinha que nasceu ontem e amanhã morre, e não tem pena da quantidade de pessoas que tem nessa cidade, de mulheres, de crianças e animais. Isso é verdade. E tem outra coisa também, dentro do texto aqui, que eu Só achei... concluindo, então, confiar plenamente em Deus. Foi o que o pessoal da Torre de Babel não fez. Eles temiam a vontade de Deus. E nós não devemos temer a vontade dele, devemos confiar na vontade de Deus. Desculpa, interromper. Não, tranquilo. Tem uma outra coisa que eu preciso falar antes, e aqui é uma ponte interessante. O Espírito Santo, ele aparece em destaque em 3 textos importantes na Bíblia. Lá no início, no Jardim do Éden, que a gente já citou. Aqui na Torre, novamente, ele aparece, né? E no Pentecoste. E o interessante é que o daqui da Torre para o Pentecoste, a ação é parecida, né? Isso é brilhante, porque aqui o que acontece é a confusão de línguas, mas para que haja dispersão. Já no Pentecoste, acontece a mesma confusão de línguas, né? As pessoas estão falando vários idiomas, ao mesmo tempo os idiomas que não são deles, mas não para haver só a dispersão, mas para que a mensagem que foi pregada ali seja levada a todos aqueles dispersos. Quando eu vi isso numa pregação, eu falei, nossa, que coisa linda, porque aqui ele faz algo que eu não tinha percebido, porque a gente fica muito atentado no dia de Pentecoste, a situação em Jerusalém. Só que era muito além daquilo. E muita gente não percebeu. Porque ali no caso de Jerusalém, ele faz menção praticamente a Babel, de certa forma. Porque o Babel aqui ele dispersou as pessoas, mas não a mensagem. Mas na Pentecoste foi a mensagem.
em todos os idiomas que ele dispersou. Eu falei, cara, que coisa brilhante, linda ao mesmo tempo. Projeto, Né? Eu falei assim, que coisa. E essa foi a primeira vez que eu vi isso numa pregação. Porque geralmente quando eu pregar o Pentecoste, sempre é focado naquela parte ali, do Espírito, os dons, sempre é focado nessa parte. Mas nessa pregação, ele se focou no evangelismo, levar a mensagem para as pessoas, naqueles idiomas, mesmo se a pessoa falar. Porque o Espírito Santo falaria através daquela pessoa, para aquele idioma, para aquele lugar específico. Eu falei, nossa, que coisa. Eu achei lindíssimo, e a ponte com esse texto aqui foi impactante para mim, porque quando eu olhei e vi a comparação, vi a situação a mesma situação, idiomas, de confusão. E quem estava em Jerusalém, no dia do Pentecoste, que não estava entendendo nada, dizia que era como se fosse uma grande confusão, várias pessoas falando línguas diversas e línguas que não eram as deles. Aí alguns até lembraram, isso aqui está parecendo Babel, né? Aquela situação de Babel. Só que a de Babel é diferente por causa que não é mensagem. É só uma dispersação do povo. Já lá no Pentecoste tem a mensagem. E uma coisa que você questiona em Babel é por que Deus fez isso, né? Separou as pessoas, está todo mundo muito unido, e Deus testemunhou sobre a união. Deus testemunhou do poder da união lá, é um ponto até interessante. Isso dá para coach de empresa falar, né? O poder da união. Desafiaram o próprio Deus e Deus testemunhou do poder do que eles poderiam fazer. Ninguém pode impedir, porque eles estão no único Espírito. Mas quando Deus confunde as línguas é para concretizar o seu propósito. A ordem que ele tinha dado ia ser cumprida de todo jeito. Deus disse, povoem a terra. E eles estavam querendo ficar no mesmo lugar. E aí ele disse, vocês vão povoar, porque eu vou garantir que isso seja feito. E aí a confusão das línguas leva a cada, os grupos vão se agrupando e se separando. Bom, gente, vamos dar agora um encerrado o nosso estudo, digamos assim. Aí as palavras finais de vocês. Vou começar com você e depois o João. Você tem assim alguma mensagem que você achou interessante no estudo? Algum ponto que você queira destacar? Eu acho que eu gostaria de falar sobre Gênesis, né? A gente continua em Gênesis, na verdade, Gênesis 4, na verdade, do 1 ao 16, né? Que me chamou muita atenção foi que Deus, como eu tinha falado antes, Deus, Caim tinha matado Abel, né? Deus, se ele tivesse se arrependido do que tinha feito, Deus provavelmente perdoaria ele, só que as consequências iriam acontecer, né? Inevitavelmente. Só que Abel não tinha se arrependido do que tinha feito, inclusive, tem uma parte que ela não tem, inclusive, que é uma parte em que Abel fala que... Abel é Caim, no caso, né? Abel não, Caim. Que ele... Cabel, tá? Cabel. Hoje está todo mundo trocando, né? Até eu falando que não Caim. É normal, tá, gente? Só que o que eu quero dizer mesmo é que apesar de Caim ter feito essas coisas, Deus deixou Caim ir, só que ele ia viver, como tinha falado aqui, ele ia viver o resto da vida dele. Naquela época viviam lá, as pessoas viviam muito tempo, né? Ou seja, aquele tempo todo ele ia viver o resto da vida dele, aquele tempo todo com a voz do irmão dele falando na cabeça dele. Provavelmente é o que deve ter acontecido, né? Que apesar dele ter feito isso, né, Deus poderia ter simplesmente falado, agora você vai sofrer o que seu irmão sofreu, mas não. Deus fala assim, quem encontrar quem encontrar você e tentar te matar ou matar você, vai ser castigado 7 vezes. Entendeu? Aí você entende que Deus está sendo justo, mas é uma mistura de justiça com misericórdia. Né? E você tem assim, alguma colocação final? Eu acho que o último assunto que a gente falou sobre a dependência e confiança em Deus, que foi o que falou todo o povo de Babel, e a conexão que você fez por último sobre o Espírito Santo atuando em Babel e no Pentecostes. Eu acho que a Bíblia ela seria o melhor filme de todos os tempos, né? Porque geralmente quando você assiste muito filme, você lê muitos livros, pouca coisa lhe surpreende.
mas a Bíblia, você lendo várias vezes, ela ainda te surpreende. É um enredo que não foi inventado, ele foi criado, inventado e criado no caso, mas foi criado pelo próprio Deus. É a história da humanidade, o projeto de Deus. Ele daria um filme que nenhum outro se igualaria, um enredo surpreendente. E quando você observa aqueles filmes com a trama, com a estratégia, que só no final era revelada, nós vemos Deus com um projeto que vem sendo desenhado desde a criação do homem. Em Jesus ele cumpre ali uma das promessas que foram feitas lá no Éden, e ele já anuncia lá como será o final do filme, mas todo mundo quer ver como vai ser. É verdade. Então a Bíblia é algo sensacional. Leia a Bíblia. Principalmente quando você lê mais de uma vez, né? Você percebe uma coisa que você não tinha percebido antes. É como ver um filme pela segunda vez, né? Você percebe coisas que você não viu antes. Não, essa do você Pentecoste eu fui pego de surpresa. Eu estava pesquisando, né, para o estudo e vi essa pregação. Eu falei, caramba, eu não tinha percebido isso. É porque a gente que é do movimento Pentecoste, a gente está tão focado às vezes numa coisa, às vezes passa alguma coisa desapercebida. E essa daqui me pegou. Aí eu falei, essa daqui eu tenho que trazer, porque não tem como deixar de fora. Porque eu falei assim, é uma visão completamente diferente. E a gente fala muito de levar a mensagem de Deus a várias pessoas, né? Mas nesse detalhe nos passou despercebido no Pentecoste. Mas eu gostei, particularmente gostei. E exatamente, estamos de volta! E o programa Santarém Podcast, né? E dessa vez estamos com o nosso convidado mais do que especial. E não é Pedro, nosso convidado desta noite, é o nosso irmão, não vai ser o Leandrão. Vai Senhor. E Pedrão, na verdade, ele é o meu auxiliar, o nosso comentarista. Vai ser o Pedrão? Vai ser a todos, vai ser E dando continuidade aos nossos podcasts, né? Falamos sobre o pecado humano, sobre a queda do homem. E hoje o tema principal é sobre os patriarcas, exatamente. Abraão, Isaac e Jacó, como todos sabem. E dá para pegar um pouco de José também, né? Eis que virá Jesus a fim de me levar a desfrutar em luz a seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó. Com ele cearei, avante eu vou, avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Olá, irmãos e queridos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um Santarém Podcast. Hoje está um pouquinho diferente. Hoje estamos sem o Alisson. O Alisson teve alguns compromissos, não pôde vir hoje. Aí eu vou conduzir e vou fazer também a narrativa mais geral do livro, podemos dizer assim. Aí hoje quem está na minha assistência aqui é o irmão Joás, que tem vários apelidos diferentes, mas eu só vou usar Joás mesmo. Tá bom? O nosso tema de hoje é Josué, tá bom? A nossa leitura de introdução é Josué capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Inclusive, eu nem abri aqui. Tô falando e nem... Vamos supor que eu pegue o abençoado aqui do irmão. Né? E bote aí pra função de diácono. Do nada. Meu Jesus. Não, irmão, diácono. Porque o diácono pode ser solteiro, pra quem não sabe. Né? Aí ele. Você sabia dessa não? O diácono pode ser solteiro. Segundo a palavra de Deus, pode ser solteiro. Porque o diácono tem uma função de auxiliador. Ele não está à frente exatamente, mas é uma função de auxiliar o pastor, o presbítero daquela igreja, enfim. Até onde eu sei, diácono, meu avô explicou uma vez, eu acho. Tipo, alguma coisa derramou assim no chão, aí diácono que tem que limpar, né? Que maldade! Ele explicou isso aí. Resumindo o diácono, é isso aqui. A Tom Jericó, inclusive, que é que todo mundo conhece, das trombetinhas tocando, o muro caindo. Jericó, Jericó, Jericó. Alguns momentos depois. Eu falei que ia cantar a musiquinha. Quando chegasse a hora, ia cantar a musiquinha.
Então, fiquem aí, curtam as mensagens, ouçam, e agradeço o carinho e a compreensão de todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui gravando esse vídeo para agradecer a Deus por um trabalho muito importante que tivemos ali na Congregação do Monte das Oliveiras, que é o podcast Pod no Monte. Foi do agrado dos irmãos comemorar um ano desse podcast, onde nós ali nos reunimos para estudar a Palavra de Deus, debatermos assuntos importantes, e a nossa missão agora é trazer uma mensagem de gratidão pelo que Deus fez por nós e ainda vai continuar e ainda continuará fazendo, tá certo? E eu costumo falar sobre o meu salmo, né? Diz que cada um tem um salmo, eu tenho o meu salmo, que é o Salmo 46, porque em muitos momentos de angústia, tristeza, eu precisei, né, meditar e lembrar desse momento, desse Salmo 46, tá certo? Porque em momentos difíceis a gente precisa entender que nós só precisamos nos refugiar no Senhor. E o Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, quando você estiver num momento difícil, momento de angústia, onde tudo estiver dando errado para você, onde tudo parecer contrário, você tem que lembrar uma coisa: Deus, Ele é soberano. Ele está no controle de tudo. Pode ser uma catástrofe, pode a sua vida estar dando tudo errado. Deus, Ele está no controle de tudo. A palavra de Deus diz que nós só precisamos nos refugiar nesse Deus e confiar que Ele cessa as guerras, que Ele tem poder para cessar as guerras. Ele tem poder para fazer tudo se acalmar. Ele tem poder de acalmar, seja qual for o seu problema. E ele, nesse salmo, ele usa algumas catástrofes como exemplo para trazer para você esse ensinamento, que não importa qual seja o problema, ele vai continuar tendo controle, ele continuará tendo controle de tudo. No versículo 2 diz assim: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Quando foi na sua vida que você viu algo parecido com isso? Parece um exagero, né? No texto está mostrando assim algo absurdo na natureza, né? Uma catástrofe absurda. Mas aí a palavra traz essa mensagem: ainda nessas condições, não é? Aqui traz: ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Lembre-se, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. A Bíblia Pentecostal mostra que esse rio simboliza o rio de graça, né? Existe um rio que flui do céu, existe um rio que flui da presença de Deus. Então, nesse momento, você pensa que Deus esqueceu de você, mas Deus, ele não se esquece. Por isso, no versículo 10 fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então fique com essa mensagem: Deus está com você, basta nós nos refugiarmos. Toda essa catástrofe, todos os problemas que aparecem na nossa vida, seria um problema se nós não estivéssemos com Jesus. Mas a partir do momento que você entende que o segredo é se refugiar em Cristo, então você está em paz e está em um lugar seguro. E confia no Senhor. Não é fácil, é uma prova de fé, mas é o que nós, servos de Deus, devemos fazer. E devemos fazer até hoje. Confiar no Senhor e se refugiar nele até o momento e esperar que toda a tempestade das nossas vidas, ela passe. Amém? Fico com essa palavra e eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Paz do Senhor Amém. a todos. Eu gostaria de ler um salmo de gratidão que se encontra em Salmos 43. O verso 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Um salmo cujo autor é Davi, e é um salmo que engrandece o homem que espera no Senhor e engrandece a paciência como uma das principais virtudes. E engrandece muito mais ainda o próprio Deus, né? Que ao se esperar em Deus, um Deus que também é paciente, um Deus que também é longânimo, ao se esperar num Deus que é tão paciente e longânimo assim, Ele se inclina para nós
e ouve o nosso clamor. Davi, o autor deste salmo, estava passando por uma situação difícil, uma situação onde estava se encontrando num charco de lodo, num lugar onde ninguém gostaria de estar, só que ao passar do tempo, quando ele esperou com paciência no Senhor, Deus ouviu seu clamor neste lugar e o removeu de lá. E esse salmo traz uma experiência muito bacana para nós, que devemos também esperar no Senhor, que também devemos ser pacientes na sua palavra, que no momento certo Ele agirá e nos livrará do lugar de sofrimento pelo qual estamos passando. Eu agradeço a oportunidade. A todos com a paz do Senhor. O motivo desse vídeo é um vídeo de agradecimento ao aniversário do podcast. Participamos juntos ali no Monte das Oliveiras, no Pós no Monte, onde tivemos várias reflexões, vários temas sendo debatidos de importância ímpar para a nossa sociedade como um todo. E mudou-se o nome, mudou-se um pouco o formato, mas a essência, na verdade, continua a mesma. Para a nossa reflexão, estou trazendo o Salmos 23, que é um salmo de Davi. A gente sabe que o Salmo ele é um livro que é composto por vários cânticos, inclusive o Salmo de degraus, ele traz essa característica dos judeus peregrinos que iam para Jerusalém para adorar ao Senhor. E se a gente for fazer uma exegese do Salmo 23, a gente vai ver que o Salmo 23 é por excelência um salmo de confiança, que a gente deposita a confiança no Senhor como nosso pastor. O Salmo 23 ele vai falar o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. E fazendo-se uma análise com relação ao Salmo 23, a gente tem a primeira parte, fala assim: nada me faltará. Isso significa, número 1, que não me faltará nada que for necessário à realização da vontade de Deus na minha vida. 2, que me contentarei com a provisão e o cuidado do bom pastor, mesmo em tempos de pessoalmente difíceis, porque confio no seu amor e no cuidado por mim, conforme João capítulo 10, versículo 11, e Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13. E a gente se lembra daquela passagem que Jesus fala que até das aves do céu nosso Pai tem cuidado. Então, como é bom confiar no Senhor, como é bom esperar nele, e como a própria reflexão exegética diz que o Salmo é um salmo de confiança. Então a gente descansa em Deus, confia nele, que o mais ele fará. Diferentemente da maioria dos salmos, onde se manifestam mais súplicas e orações, nesse encontramos uma confissão na segurança que vem da parte de Deus como pastor e anfitrião, ao que parece fruto de uma experiência pessoal. Então nisso a gente vê a diferença, daqueles que servem a Deus, que têm uma comunhão íntima com Ele. E no final, a gente tem o seguinte: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. Aqui estamos com a nossa irmã Fran, que eu já fiz as apresentações antecipadas, a introdução, e a irmã Grazi. Amém? Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um Santarém Podcast, agora o ano de 2025. Glória a Deus. Chegamos a esta etapa. Bom, agora a gente vai começar uma jornada um pouco diferente. Já terminamos Ruth, agora a gente vai seguir agora com reis e profetas e algumas personalidades do Velho Testamento, tá bom? Nessa primeira parte, a gente vai trabalhar ali o Reino Unido de Israel, tá? E aí, nessa primeira parte, nós vamos ter Samuel, Saul, né, no primeiro vídeo, e depois Davi e Salomão no segundo, certo? Bom, eu tinha esquecido de um detalhe, antes de entrar no assunto, apresentar o nosso orador da noite, vai ser o irmão Alisson. Claro que esquece. Ou será que não? E o nosso convidado aqui na assistência é o irmão Mateus, que não é o Mateus que está atrás das câmeras, que lá é o Lucas Mateus, aqui é só o Mateus, tá bom? Senhor. Louvado seja meu Senhor, louvado seja meu Senhor, louvado seja
seja meu